esse juntamento. É o Senhor mesmo que trouxe a cada um de nós aqui. Obrigado a Deus por essa condução. E que o Senhor continue a nos conduzir, dia a dia, com o único caminho já definido pelo Senhor mesmo, que é a casa do Pai. Toma essa escola dominical nas tuas mãos, ó Deus, e faz o que o Senhor precisa fazer no nosso coração. E que cada um de nós possamos entender a soberania, o governo do Senhor na nossa existência. Em nome de Jesus é que nós oramos, Deus. Amém, Senhor. Queridos, podem se assentar. Eu gostaria de convidar os professores que assistirão às salas ou às classes da escola dominical nessa manhã para vir à frente. Nós vamos orar mais uma vez. Gostaria que o nosso irmão Diácono Fatahala nos conduzisse em oração. Bondoso Deus, glorioso Deus, obrigado por mais esse dia, obrigado por estarmos em Tua casa, em Tua presença. Coloca a vida de todos os meus irmãos, os estudos que vão ser feitos agora, que o Senhor já os preparou, já os orientou, e que todas as turmas possam estar aprendendo mais de Tua palavra. Coloca o estudo aqui em Tuas mãos, nossos corações, nossas mentes, para que possamos estar a cada dia sendo edificados na Tua palavra, que é pura, verdadeira e santa. É em nome de Jesus Cristo que faço essa oração. Amém. Amém. Os jovens ficam aqui no templo. Os jovens ficam no templo. Andando com meu Salvador, andando na chuva, andando no sol, andando todo dia, andando com alegria, andando na chuva, andando no sol, andando com meu Salvador. Irmãos, bom dia, né? Mais uma vez, já tem um bom tempo, né, que eu não venho aqui à frente. É com alegria, com satisfação, que eu venho aqui compartilhar um pouco, né, daquilo que Deus tem falado ao nosso coração no meio da semana, né, a lição. O presbítero Renato, ele não pôde estar hoje, e aí ele me convidou para substituí-lo. Então, eu gostaria, né, que os irmãos aí abrissem, né, ou acessassem as suas Bíblias, no Salmo 149. Nós iremos ler os dois últimos salmos do Saltério. Iremos ler os 149 e os 150, ok? De maneira responsiva, né? Eu lerei os versículos ímpares e a igreja lerá os pares, ok? Aí, se puder fazer a projeção também, obrigado. É isso aí. Aí a revista também, quem estiver com a revista pode abrir, vamos acompanhá-la. É a última lição, a lição 13. Vamos encerrar também, né, a última lição. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa.
Exultem de glória os santos no seu leito, cantem de júbilo. Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Vamos lá? Aleluia. O 150, né? Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. 2. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Amém. Senhor nosso Deus, a Tua palavra acabou de ser lida, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito nos capacite, ó Pai, tanto a mim para transmitir, quanto a Tua igreja, ó Pai, para compreender. Ajude-nos, ó Pai, porque somos pó. Que o Teu Santo Espírito abra a nossa mente e abra o nosso coração para aquilo que a Tua Santa Palavra tem, ó Deus, para nos ensinar. Assim que te peço, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, irmãos, olhando esses dois últimos textos, né, os dois últimos capítulos, nós podemos ver aí esses dois salmos, eles são salmos, né, de exaltação, são cânticos. E aí, meditando a respeito, né, isso falou meu coração. E eu também fiz o meu próprio salmo para o Senhor. Você já fez o seu salmo? Qual é o seu salmo hoje para o Senhor? Qual é a sua prestação de culto a Deus hoje? Nós já iniciamos, né? Cantamos, lemos a palavra, isso de forma coletiva. E de forma particular? Só você e ele, lá no seu quarto, em secreto. Como foi? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, antes de começarmos a expor, né, versículo a versículo, o significado de cada texto, aquilo que Deus falou no meu coração, depois de meditar sobre esses dois capítulos. Sobre o Salmo 149 e 150, o que falou no meu coração foi o seguinte: o que ele nos passa de mensagem, o fim do sofrimento, a vitória final sobre as nossas mazelas, o nosso pecado, o retorno para casa, pela mão forte do Senhor nos reconciliou com Ele, nos fez seu povo, exclusivo dEle. Celebremos a vitória do Rei, de forma solene e festiva, juntos na Assembleia dos Santos. Em Cristo, Deus se agradou de nós e nos enfeitou com a salvação. Regenerou nossa alma e regenerará o nosso corpo. Somos feitos justiça dele. O mundo, os nobres, os reis, se dobrarão ao ver a verdadeira salvação. Sua palavra determinada se cumprirá. Sua palavra anunciada através de nossas lutas, seu sustento, sua providência, o efeito adequado fará, salvando quem crer e condenando quem rejeitar o precioso presente. O mal chegará ao fim. Celebremos ao Senhor, Criador de todas as coisas. Celebremos ao Rei, seu Filho e Redentor meu. Celebremos ao Espírito Santo, regenerador, capacitador e consolador meu. Toda a criação louve ao Senhor.
Isso é o que os 2 salmos falou, meu coração. Então vamos lá. Vamos ver o que esses 2 salmos têm para nos mostrar. Primeiro vamos trazer o contexto, né? Para entender por que está escrito tudo isso. Esses 2 salmos, como os irmãos já vêm acompanhando todo, desde o início da revista, ele pertence ao 5º livro, né, da coleção dessa poesia hebraica. Aprendemos aqui que o livro de Salmos que está contido na nossa Bíblia, ele está dividido em 5 livros. E o 149, o 150, ele faz parte do 5º livro. Ele encerra todo o conjunto literário com essas mensagens incríveis sobre a pessoa do ser divino, e por isso devemos louvá-lo. A conclusão da obra salvífica através de Cristo, o sustento e a companhia nas lutas até o nosso encontro real com Cristo. Nosso papel através da pregação da palavra, livrando cativos pelo poder do Espírito Santo na igreja. O fim do mal. E por isso toda a criação, e principalmente a humanidade, ela é convocada a louvar ao Senhor. Esses temas todos são apresentados nesses 2 salmos. É muita coisa, né? Vamos ver o que é possível falar sobre eles hoje. Enquanto o Salmo 149 fala sobre a importância de louvarmos ao Senhor por tudo que foi realizado e ainda será feito, né? Ele também é escatológico, nós iremos ver isso. O Salmo 150 fecha a coletânea desses 5 livros com uma doxologia, enfatizando o poder de Deus em geral, conforme o comentário de Calvino. E aí, o que é uma doxologia, então? Estamos acostumados, né? Tem até um hino, não sei se é o primeiro, o título dele é Doxologia. Dá uma olhada aí, está todo mundo com um novo cântico aí, né, nos livros? Pesquisa para você ver. Se não me falha a memória, é o primeiro. O título dele é Doxologia. Você fala, meu Deus, o que é isso? Estamos acostumados, toda hora, o pastor fala, o presbítero fala, na escola dominical fala, né? Mas é muito simples, né? Do grego doxa, glória, e logos, palavra, ou seja, palavra de glória. É um curto hino, ou uma forma litúrgica de louvar a Deus. E ela contempla, na sua estrutura, a contemplação das 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, toda vez que você lê um texto na Bíblia, em que ela contempla essas 3 situações, começa falando sobre o Pai, o Criador, já passa para o Filho, e de repente no último versículo fala sobre o Espírito. Aquele trecho é uma doxologia, é um louvor à Trindade. E isso é uma estrutura básica também para nós reformados. Então, isso que é uma doxologia, e o Salmo 150 é isso. Uma exaltação acima sobre Deus. Apenas por curiosidade, dando uma olhada sobre os Salmos, né? Vocês sabiam que existe também mais 5 salmos apócrifos? Eles estão fora dos 5 livros. Então, nós estamos acostumados apenas com 150. Mas, na verdade, existe 155. Aí você fala, e agora? Por que eles estão fora? Eles foram encontrados na caverna 11. São várias cavernas, numeraram elas, na caverna 11 de Qumran. Após os estudos, verificaram que foram escritos muito após o período dos profetas, onde chamamos de período intertestamentário, onde não há produção mais de textos literária, não tem profetas. Deus estava preparando o mundo para o nascimento de Cristo. Então isso já fica um pouco fora de contexto, né? Esses 5 salmos. Os historiadores também declaram que neste período intertestamentário, o Antigo Testamento, considerado pelos judeus, já haviam fechado. Eles já tinham discutido entre si e decidido qual livro realmente era canônico ou não.
Conclui-se que outros autores litúrgicos, então, continuaram a criar canções de louvor, porém fora do seu contexto histórico. Por exemplo, temos uma passagem no Salmo 151, que se apresenta fora do contexto ortodoxo, ou seja, quando comparado aos outros salmos, ele acaba ficando sem sentido. Presta atenção. Diz assim um trecho do Salmo 151. As montanhas não testificam a Ele, ao Senhor, e as colinas não falam dele. As árvores louvam minhas palavras e os rebanhos louvam os meus feitos. Só de ler isso para vocês, perceberam a diferença? A gente está acostumado a ler o quê? Que toda obra anuncia a glória de Deus. Como assim? As montanhas não testificam dele, o Senhor. Se tem um monte de vários outros trechos falando sobre que as montanhas, o Senhor, o outeiro, tudo isso reflete a glória, o poder, a grandeza de Deus. Então você percebe que o texto ficou confuso. Ele não está de acordo com aquilo que a gente lê nos outros 150, em outros trechos. Então, por questões contraditórias como essa, esses 5 salmos foram deixados de fora do cânon. Mas só por curiosidade mesmo, eles existem, tá bom? E, com certeza, o Salmo 150, ele é suficiente para encerrar essa coletânea dos 5 livros, exaltando a Deus e convocando toda a criação a louvar a Deus, o Deus verdadeiro. Agora sim. Estava ao contrário minha folha. O título da nossa lição ele é bem sugestivo, Qual que é o título da lição nossa? Lição 13. Cantem um cântico novo. Ele é bem sugestivo. Nós vamos verificar que no final, realmente, o Salmo 149 é um convite e ao mesmo tempo uma ordem para executarmos um novo cântico a Deus. Então vamos lá? É o Salmo 149 que nós vamos ficar um pouco mais discutindo sobre ele. Esse Salmo 149, ele é um dos responsáveis por sinalizar que o povo de Deus deve ter no horizonte de seu pensamento, a certeza de que os inimigos de Deus enfrentarão o juízo que lhes está reservado. Portanto, demonstra que o povo do Senhor também tem um papel nessa execução desse juízo, contra aqueles que permanecem em franca rebeldia contra Deus. O Salmo também, se vocês perceberem, depende da versão da sua Bíblia. Na revista e atualizada, você tem a separação dos parágrafos, que é do versículo 1 ao 4, e depois de 5 a 9. Esses 2 blocos de texto vão falar de 2 realidades diferentes. Certo? Diz o seguinte: isso. Nessa primeira porção do texto, ele apresenta a razão, o porquê que nós temos que apresentar a Deus um novo cântico. E a segunda porção, ela nos apresenta o seguinte, que apesar da gente cantar, louvar ao Senhor, pelos motivos que nós vamos ver agora, nós ainda temos batalhas a lutar. É aquela questão que já discutimos tanto, do já e ainda não. A gente sempre vai reportar ao livro de Apocalipse e voltar. Você vai ver que pelo
o que Apocalipse nos ensina, tudo já foi realizado. Cristo está reinando. Só que isso é atemporal. É isso que talvez deixa complicado o entendimento, a compreensão nossa, porque nós somos finitos. É extremamente necessário nós termos início, meio e fim. E como é conversar com Deus que não tem início, meio e fim? Ele simplesmente sempre existiu, fora do tempo. Então isso realmente buga a nossa mente. Mas de maneira pedagógica, Deus nos deixa as Escrituras. Ela está descrevendo, dentro do tempo, toda a sua obra. E isso faz a gente compreender o que ele realmente fez. Então vamos lá. Isso. O item 1 da revista. Meus irmãos, fiquem à vontade, tá? Talvez o irmão quer falar alguma coisa. Pede um microfone aqui, ó. Tá? O pessoal já está acostumado, né? E a gente vai levar aí. Tá bom? Depois a gente escolhe um para ficar levando assim, para lá e para cá. Beleza? Então vamos lá. O item 1 da revista diz assim. Pode acompanhar a leitura aí. A gente resume bastante. Existe uma razão muito específica para a gente cantar um novo cântico. É o que está escrito aí, conforme o versículo 1 do Salmo 149. Razões e mais razões já foram postas aos olhos do povo, para que adorasse ao Senhor. Que razões são essas? Então vamos lá. Muito bom. Se os irmãos lerem aí os versículos novamente, gostaria que projetasse aí, ou não tem ninguém mais lá. Os primeiros versículos, de 1 a 4. Igual está lá, cantai ao Senhor, um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. É muito fácil isso. Por que isso? Qual é a diferença aí? O seu louvor na Assembleia dos Santos. Somos nós que fomos resgatados pela graça de Deus. Quando vai fazer a comparação do texto, somos nós aqui, de forma solene. Certo? A ordem para cantar está intimamente relacionado ao contexto literário que o Salmo está inserido. No louvor da Assembleia dos Santos. E o segundo, está escrito, regozije-se Israel no seu Criador. Exultem o seu rei, os filhos de Sião. O que isso significa? Quando diz regozije-se Israel no seu Criador, está falando sobre o chamado de Deus. Deus cria para ele uma nação. Isso, historicamente, sabemos, é quando Deus cria Israel lá no Egito. Ele liberta o povo e cria uma nação para ele. E não é o melhor povo, vimos sobre isso. Não é o pior povo. Ele escolhe para si pessoas que eram praticamente rejeitadas. Isso que torna a coisa extraordinária. Então, o salmista ele está lembrando da sua identidade. Vocês são um povo chamado por Deus. Para nós hoje, a igreja, é isso. É nós que somos convertidos. Exultem no seu rei os filhos de Sião. Tem outro significado. Se naquela época, historicamente, havia vários reinos, hoje também existem vários países, existem grandes nações, grandes potências que, cada uma querem dominar a outra ou exercer poder sobre a outra. No final de tudo, terá apenas um reino.
de Cristo. Então, são 2 alertas que nós temos, 2 motivos para apresentarmos a Deus sempre um cântico novo, né? Porque somos criaturas de Deus, nosso processo de regeneração, a conversão, o nosso chamado a Cristo, né? E também por quê? Porque o reino de Deus será estabelecido, um reino só, de uma vez por todas. Não terá mais uma escravidão, não terá mais um povo exercendo poder sobre outro, né? Dessa maneira torta, né? O pecado, o mal será eliminado. E assim por diante. O versículo 3, está lá: louvem-lhe com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpas. Eu gostei muito desse versículo aqui, porque ele é bem polêmico. Algumas versões, quem tem outras versões, as versões mais novas, no lugar da flauta, está escrito dança. Aí a dança é uma coisa um pouco complicada para nós, né? Não é que nós não gostamos de dança. É que a dança tem o seu lugar dentro do culto a Deus. Só isso. Ela tem um local específico para se encaixar. Dentro da nossa reunião solene, na Assembleia dos Santos, você não vai encontrar em lugar nenhum da Bíblia, a dança. Mas você vai encontrar em momentos especiais, específicos. Por exemplo, quando é uma grande guerra, e o povo de Deus, historicamente falando, quando ele vence uma guerra, ou então quando Deus liberta eles de uma determinada situação. E aí tem os trechos, que as mulheres dançavam e tocavam os tamborins ou os pandeiros, Davi saltava quando ele trazia a arca. Lembra, eu sou da época que quando a professora da escola dominical ensinava essa história, a minha Bíblia era mais antiga. Ela falava que Davi saltava com todas as suas forças. Hoje, se você ler o mesmo texto, na versão mais nova, lá fala que ele dançava. E aí, ele dançava ou ele saltava? Aí essas coisas vão trazendo, confusão no meio da igreja. São versões, mas não tira o verdadeiro sentido. O que o texto quer mostrar? Não interessa se Davi estava dançando ou saltando com todas as suas forças. O que o texto quer mostrar para nós é o seguinte: a alegria de Davi ao trazer a arca para Jerusalém e estabelecer ali, a presença de Deus no meio do povo, porque esse é o significado da arca, aquilo trazia tanta alegria a ele, que de forma espontânea, esse era o novo cântico dele, para Deus. Entende? E aí, para tirar todas as dúvidas, o que o nosso comentarista Calvino fala? Ele diz assim sobre este versículo. Na época, é claro, Calvino, a Bíblia que ele tinha era a Bíblia inglesa. Tá certo? Estudamos isso nas aulas de missões, Quando tem as conferências missionárias, o William Tyndale, aquele pessoal todo, que fazia a tradução da Bíblia para o inglês, Então, o texto de nossa Bíblia inglesa já é o comentário aqui de Calvino, tá bom? Traz no versículo, na dança, porém, uma anotação na margem diz com gaita. Aí fala, por quê? Tem essas duas coisas na Bíblia inglesa. O termo hebraico empregado, ele é traduzido às vezes por dança, mas este não é o significado. Ele denota algum instrumento musical de sopro com furos, como flauta ou pífano. Por isso que no nosso versículo está lá, flauta. Ou a palavra procede de uma raiz chamada shal,
Deve ser assim que fala, né? Fazer, que significa fazer um furo ou uma abertura. Entendeu? Então, o texto no original está falando assim: louve a Deus com um instrumento que tem um furo. É isso. Na raiz da palavra é isso. Esse está no original. Mas, né, em algumas traduções, está escrito flauta e outras danças. Mas a intenção verdadeira do texto é justamente essa. É mostrar para nós que, ao se deparar com os grandes feitos do Senhor, você tem que louvar a Ele, da melhor maneira possível, de forma espontânea, né? Então, esses primeiros versículos, ele vem nos mostrar isso. Os motivos, você tem todos os motivos para louvar ao Senhor. Fatah. Liga. Aí. Com licença, meu irmão. Fica à vontade. Depois vai rodando o microfone. Sim. Ele não está designado como o Salmo de Davi. Certo. Não importa o autor. É porque até puxei aqui no Google aqui qual que era a passagem, tinha lembrado, mas não sabia aonde. Segundo Samuel 6, Isso. 16. Ao Isso. entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor. Talvez a Escritura coloca essa interpretação, né? Louvem com harpas, com a música, mas com aquela humildade perante o Senhor, nessa situação que Davi, né? Ele louvando a Deus, colocou que ia saltando e dançando diante do Senhor, né? Aí talvez possa ser também a dança mesmo, né? Isso, por isso que a gente não tem um problema, vamos dizer assim, a gente não precisa dividir a igreja por causa disso. A dança não é o problema, a forma, é a essência. Tá certo? Por isso que o trecho nos dá flauta. Em outra versão vai estar escrito dança. Mas temos que trazer a essência do texto. É um novo cântico mediante os grandes feitos que Deus fez. O livramento, o sustento, a providência. Esse é o motivo de você apresentar a Deus um novo cântico. Essa é a ordem, né? Vamos lá, voltar para a revista. 2. Isso. Já estamos lá na frente. Tá certo. O versículo 4, meus irmãos, o que nós temos então? Continuando. Aí o versículo 4 diz o seguinte: louve, né? Por quê? Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Isso. O que nós temos aí? Por que o Senhor se agrada de nós, se antes nós éramos inimigos dele? Não é assim que Romanos nos descreve? Antes éramos inimigos de Deus, mas agora somos chamados amigos de Deus. Assim, está isso no Evangelho, está assim em Tiago também, né? Justamente por causa desse grande feito. Quando Deus nos chama para ser povo dele, nos restaura, né? Através do ministério da reconciliação em Cristo, né? Deus então, ele se agrada de nós, ele olha para nós agora de forma diferente.
Ele não olha para nós somente pelos nossos pecados, mas Ele olha para nós a partir daquilo que Ele planejou que nós sejamos. Somos um povo especial. Isso não nos faz melhor de quem que está lá fora, por favor. Mas somos especiais diante do Senhor. E isso tem um motivo, que vai ser trabalhado agora a partir do versículo 5. Mas por enquanto estamos no 4. Né? E Ele adorna de salvação os humildes. É aí que está a proteção dele. Aquilo que o irmão Fotarrala leu agorinha ali. Deus nos guarda em meio às tribulações. Então Ele nos enfeita, né, com a salvação. Tá certo? Ele coloca sobre nós essa situação. Tá certo? Então, por fim, a primeira parte do Salmo, estamos lá na revista, torna clara a razão do povo de Deus o louvar. Isso. Calvino fala a mesma coisa. A suma da passagem, ou seja, o resumo da passagem, é que Deus, que fixou o seu amor em seu povo escolhido, não pode abandoná-los às misérias que enfrentam. Então, resposta rápida e objetiva. Se Deus te chamou, se você está aqui agora por causa daquilo que Cristo fez, não se preocupe. Não importa a mazela que você está passando, Ele não vai abandoná-lo. Ele está com você do início ao fim. Aquele que começou a boa obra, vai terminá-la. Não é assim que está escrito? Em Romanos ou em outra carta? Onde está escrito esse versículo? Lembram aí? Isso mesmo. Isso. E a partir daí, já que nós temos os nossos 4 versículos, o primeiro bloco, né, nos mostrando o porquê, o motivo que nós devemos louvar a Deus, são dos mais variados. Dos 5 em diante, nós temos então a aplicação disso tudo. Por que que Deus nos chamou? Por que que Deus nos sustenta? Por que que Deus nos ampara? Podemos ter alegria então de segui-lo, de servi-lo, porque Deus tem um propósito para nós. Deus tem um propósito para nós em cada um. Cada um tem uma vocação no meio da igreja. E dos 5 ao 9 nós vamos ver isso. Deus, Ele tem um propósito de nos usar para finalizar a sua obra. Nós fazemos parte do plano. Apesar de Deus ter o poder de tudo, a gente aprende, né? Está lá escrito em Apocalipse, com o sopro da sua boca vai eliminar tudo. Aí o que passa pela nossa mente, né? Deus vai falar um negócio lá no final e tudo vai ser destruído. É mais ou menos isso, né? Que passa pela nossa mente. Sim, mas isso tem um processo dentro do tempo. E Deus usa a gente para isso. Deus usa a igreja para isso. Como é que Deus consegue destruir o mal? Enquanto Ele não volta, Deus usa nós para isso. Somos a igreja, somos o seu exército santo. É através da pregação da palavra. Nós somos boca do Senhor nesse mundo. Somos sal e luz. E por aí vai. E é isso que os próximos versículos irá nos mostrar. Tá certo? Que seria o ponto 2 da nossa lição da revista. A batalha do povo de Deus. Os últimos versículos apresentam um misto, de louvor e batalhas. Tá certo? Há louvores daqueles que descansam, que celebram após uma vitória, conforme o próprio versículo
4, cadê? Que fala sobre... Isso mesmo. Que é o versículo 5. Cantem no seu leito de júbilo. Isso. Temos uma situação bacana aí. Talvez fale assim: exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Como assim? No seu leito? Na minha cama? Né? Como é que eu vou guerrear? Né? Na cama. É uma figura de forma literal estranha, né? Mas não é esse o significado. É mais uma vez, é a transição, né? De todo o louvor, de toda a glória que a gente deve expressar ao Senhor, né? Mas aqui está falando sobre justamente o descanso que nós precisamos ter no Senhor diante das batalhas. Essa batalha na qual Deus nos coloca para fazer, através das nossas vidas, a pregação da palavra, o testemunho, tá certo? Às vezes a gente acha que pregar a palavra é só pôr a Bíblia, né, debaixo do braço e sair falando. Não, essa é uma das ações. Mas falamos do amor de Cristo quando a gente ajuda o próximo. Falamos do amor de Deus para a pessoa quando a gente apenas a ouve. Às vezes a pessoa está precisando apenas ser ouvida. Receber um abraço, receber uma visita, uma oração, sabe? Deus usa dos mais variados meios para atingir aquele coração. Então nós podemos, em meio a tantas batalhas na vida, exaltar a Deus no nosso leito. Diz o comentário, mais um, de Calvino: o povo oriental, em suas festas e banquetes particulares, sentavam-se em seus divãs, bem como repousava sobre eles durante a noite. Portanto, a linguagem aqui pode ser uma expressão do louvor que atribuiriam a Deus em seus banquetes festivos e em suas reuniões particulares. Tá certo? Então, da mesma forma que nós prestamos louvor a Deus, né, na Assembleia dos Santos, ou seja, aqui de maneira coletiva, nós também podemos fazer isso na nossa casa. Devemos fazer. No nosso divã, deitado, reclinado, nas refeições. Fazemos isso com a nossa família, com os nossos filhos. Louvamos a Deus, falamos sobre Deus com eles, deitados no divã, seja no nosso leito. Então você pode ver que a coisa ela é bem ampla. Ela não é só aqui dentro das quatro paredes, ela também é lá fora, em casa. Isso. O cenário de batalha, que nós vemos a partir aí do verso 6, pode ser visto numa dupla perspectiva. A primeira é histórica. Essa é mais fácil da gente captar. Por exemplo, Israel foi resgatado do Egito pelo Senhor para ir à terra de Canaã. Além da terra de descanso, eles seriam também instrumentos da justiça de Deus. Sabemos o motivo. Quando a gente lê a história, vai ler Josué, qual era o principal motivo? Qual era a ordem que Deus deu a Josué na conquista da terra prometida? Era para ele invadir e eliminar todo o povo pagão. Não foi? Se ele obedecesse, ia dar tudo certo. Qual foi o problema ali? Quando a gente começa a ler e continua a narrativa histórica. Não foi o que aconteceu. Muitos povos foram eliminados, dominados, porém alguns permaneceram no meio do povo de Israel. E o que aconteceu? O povo absorveu essas doutrinas pagãs e contaminou a palavra. Então, por causa disso, o povo teve que sofrer
ir para o exílio da Babilônia e assim por diante, né? Israel, então, historicamente, aquele povo, ele deveria ser a justiça de Deus na terra. Essa é a convocação nossa como igreja. Agora aqui como igreja vamos sair agora matando todo mundo. Claro que não, o contexto é outro. Como eu disse, a narrativa histórica ela é pedagógica. Ela é para compreender, é para que nós possamos compreender o nosso papel como Israel criado por Deus. Esse é o motivo. Então, de maneira ilustrativa e pedagógica, as pessoas do passado, ela representa algo para nós hoje, ou seja, nós somos instrumentos na mão de Deus para a sua justiça. E por Israel ter assimilado as práticas dos cananeus, o Senhor os enviou para o exílio babilônico. A segunda perspectiva é justamente essa, escatológica. Quando diz aí, nos seus lábios estejam os altos louvores. Em outras versões está escrito nas suas gargantas. Por que gargantas? Lábios ficou mais bonitinho, né? Porque é da boca, né? É a nossa linguagem atual hoje, né? Mas na época, na antiguidade, a língua hebraica ela é mais gutural. O que é isso? Quem trabalha com música aí sabe o que eu estou querendo dizer, né? Já viu aqueles heavy metals pesados, que o vocalista não canta, parece que ele está arrotando? Quem já ouviu uma música assim? Um rock and roll bem pesado. Eu não entendo nada daquilo, né? Aquele tipo de voz produzida, ela vem da garganta, é chamado de estilo gutural. A língua hebraica no passado, a língua original, que já é uma língua perdida, como assim já aprendemos, a pronúncia dela, ela era mais ou menos assim, ela vinha mais de dentro. Mas nas versões novas ela vem assim, que é a partir dos nossos lábios. Essa atualização foi muito boa, né? Então, estejam os nossos louvores, porque precisamos, enquanto caminhamos pela batalha, se nós não nos lembrarmos das promessas de Deus, se não nos enchermos daquilo que Deus nos promete, a gente não consegue caminhar, não é verdade? A gente desiste pelo meio do caminho. Mas o próprio Deus, como diz, que começou a boa obra, Ele vai terminar. Lemos isso, Deus se agrada do seu povo, está no versículo 4, né? Ele se agrada e nos adorna com salvação. Ele está ali confirmando mais uma promessa, Ele não vai nos abandonar. Então, meu irmão, caminhe, continue. Essa é a perspectiva. E, aproveitando essa situação histórica do povo de Deus, que eles eram para ser instrumentos de justiça dele, e não foi feito, eles não serviram como instrumento de justiça, era uma justiça imperfeita, Em Cristo, nós, a igreja, somos instrumentos perfeitos dessa justiça de Deus na terra. Mas mesmo assim a igreja também erra, né? Nós erramos, falhamos, mas não se preocupe, Deus já fez tudo. Então isso deve nos tranquilizar. Não é deixar a gente relaxado. Não, Deus já fez mesmo, então eu vou ficar aqui na minha, vou sentar no banco aí, né? Não, continue vivendo a sua vida de integridade diante de Deus. Siga, se esmere, se santifique. É difícil, mas vale a pena, Então, essa situação aí, para exercer vingança entre as nações e executar contra eles a sentença escrita, é o final do livro de Salmos, E nas suas mãos, espada de 2 gumes. As espadas na antiguidade também, a maioria delas, o fio de corte, o gume, era só de um lado. Quando encontrava uma espada de 2 gumes, estou rico. Ela era muito mais valiosa, Então,
para você ver a nossa importância. A nossa ação de justiça, orientada por Deus, ela é como uma faca de 2 gumes também. Tá certo? E se vocês perceberem os primeiros versículos, né, os primeiros capítulos do livro de Salmos, até o 150, ele é justamente um resumo histórico de toda a obra salvífica. Se você ler os primeiros capítulos de Salmo, como já fizemos aqui nas lições anteriores, lá está falando que os reis da terra se levantam contra mim. Perceberam? E agora, no salmo final, o que está escrito? No 5, pode passar por gentileza. Nós iremos exercer a justiça. Aquela rebeldia anunciada no início de Salmos, que também corresponde a Gênesis, ela vai ser eliminada. Então, o início do livro, os primeiros capítulos, narra uma coisa, a rebeldia humana, e no final, narra a vitória de Cristo. Pois não, Fatah? Interessante, você bem disse aí, irmão, é a palavra de Deus, né? Porque quando nos seus lábios, ou seja, estejam os altos louvores de Deus, traduzindo, né? Nos seus lábios estejam a palavra de Deus, que é a espada de 2 gumes, para salvação e para condenação. Aí dentro dessa parte tem essa ligação que o irmão colocou, ou seja, a palavra dele, né, para todas as nações, né, para aquele que aceita Jesus Cristo como seu único Salvador, salvação. Aquele que o nega, condenação. Isso mesmo, obrigado. Então, continuando aí a descrição da revista. Então, é possível perceber que o Salmo 149 também fala de uma batalha que porá fim à rebeldia do começo de tudo. Interessante, né? O penúltimo salmo diz que eles voltarão às suas cadeias como cumprimento da sentença escrita contra eles. Então, aquilo que Deus determinou no início dos tempos vai se concluir. Então, de forma análoga, né, tudo que está descrito em Apocalipse, os livros de Salmos já nos descreve, desde o capítulo 1, desde o Salmo 1 até o Salmo 150. Interessante, né? Por isso que eles, por exemplo, entram no cânon, porque ambos falam a mesma coisa. A mensagem central é a mesma coisa. É a glória de Deus que nós devemos observar. Está com os olhos fitos sempre. A obra de Cristo. Tudo está resumido nessa coletânea, através de poesia. Isso é didático, justamente para que fique gravado na nossa mente. Quem é professor sabe exatamente o que eu estou falando. Existem os instrumentos pedagógicos e lúdicos para que a gente aprenda uma mensagem, né? Um conteúdo na sala. E os salmos nada mais é que isso também. De maneira lúdica, ou seja, a poesia e a música foi utilizado no passado para que o povo de Deus internalizasse essa mensagem. E que isso seja internalizado em nós também, hoje. Aqui, o comentarista da revista, ele fala uma coisa, né? Desse modo, o Salmo 149 é escatológico. Concluímos isso, foi demonstrado isso. Ele fala a respeito do fim dos inimigos de Deus. Beleza? Curiosamente, há uma assembleia de santos, ou uma congregação de justos, envolvida nesse julgamento. Somos nós. Somos instrumentos na mão de Deus para exercer essa vingança, ou essa transformação, vencer os inimigos que temos aí. Agora, quem vai exercer vingança entre as nações? O texto não deixou claro na visão do autor. Há pelo menos 3 possibilidades de leitura. Primeiro, os santos. Segundo, o próprio Deus. E terceiro, a figura da espada de 2 gumes, que já compreendemos hoje,
que nada mais é que a pregação da palavra. Porque em Hebreus, a palavra de Deus ela é comparada à espada de 2 gumes, mais afiada e cortante, não é? Que penetra e separa até juntas e medulas. Não é verdade? Então, por aí a gente vai vendo. A interpretação ideal disso é que as 3 situações, elas são contempladas juntas na ação divina. Deus é o dono de tudo. Ele vai exercer essa vingança final. Mas Ele permite que nós participemos dela. É a sua palavra escrita e decretada. É a sua espada de 2 gumes. É essa que vai prevalecer e funcionar até o final. Esse é o resumo de tudo. Então nós temos essa conclusão em Apocalipse 19. Quanto tempo temos ainda? Que é fácil ler. Apocalipse 19, de 11 a 16. Que horas são? 10 e 13? Tá. Então já estamos no final mesmo, do tempo. E já estamos indo para o final da lição. É isso mesmo. Quando nós lemos, então, Apocalipse 19, meus irmãos, do versículo 11 a 16, eu vou ler rapidinho para os irmãos. O texto é conhecido também. Vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. São outras figuras de linguagem que resume da mesma forma o Salmo 149, que estamos acabando de ler, de estudar. Deus é o grande autor de toda a obra. O exército de santos, linhos, vestidos de linhos, puro, é o significado das pessoas que foram purificados. É a igreja. Nós estaremos com Cristo no final. Na verdade, Ele não nos abandonará. Ele está à frente. E nós vamos atrás. Não é assim que a gente aprende? Deus à frente. E a gente atrás, seguindo os seus passos. E no final, com a sua palavra, uma palavra só, Ele vai eliminar o mal. O que temos aqui? Um comentário. Vamos explicar. Nos versículos de 6 a 9, explicado por Apocalipse, temos a manifestação da autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Jesus marcha em direção ao mal para o aniquilar de uma vez por todas. Essa ideia que acabei de expressar fica melhor comentada no livro A Grande Batalha Escatológica, do pastor Leandro Lima. Aquele que tiver a oportunidade de ler, de obter esse livro, seja de forma física, ou virtual, eletrônica, é um livro muito bom. Ele trata de toda essa batalha escatológica, sobre a primeira vinda de Cristo e os reais significados dela, e a segunda vinda. Tá certo? Entendendo então essa situação teológica do já e ainda não, que eu comentei no começo, em que nos encontramos agora, o autor do livro diz o seguinte, o autor da grande batalha escatológica: assim, apesar da grande vitória de Cristo,
A igreja precisa entender que se encontra numa situação em que precisa enfrentar um inimigo derrotado, que, não obstante, se recusa em aceitar a derrota. Por isso, toda a fúria contra a igreja. Por isso que sofremos tanto como crentes. O inimigo está furioso. Ele foi derrotado por Cristo na cruz. Mas agora, ele vem com toda a sua fúria contra nós. Porém, na segunda vinda, Cristo não lutará com o dragão. Ele já o derrotou na cruz. Na segunda vinda, ele apenas lançará para o castigo eterno. Página 133. Passar aqui o irmão Arthur. Só título de esclarecimento, esse Salmo 149, verso 3, ele às vezes causa às vezes confusão, né, no nosso entendimento, porque, como o irmão esclareceu, alguns traduzem como flauta, outros traduzem como dança. E nós já tivemos no passado aqui, inclusive, pastor que queria, junto ao conselho, introduzir dança na igreja, coreografia. E foi uma guerra no conselho. Não sei se o Márcio era da época, não sei. Não lembra disso não, né, Márcio? Lembra. E o que acontece com a questão da coreografia, né? Às vezes fica no coração dos irmãos aquela história, mas podia tanto. É tão bonitinho os menininhos dançando lá na frente, as menininhas balançando um fiozinho para cá e para lá. Isso dá divisão até no coração das mães. Algumas mães da igreja tiveram essa ideia da questão da dança dentro da igreja. E por que não tem dança dentro da igreja na IPB? Será que é porque os dirigentes lá não querem que tenha? E aí fica aquela pergunta nas nossas cabeças, por que não tem dança? Meus irmãos, como o irmão disse, só para relembrar o que o irmão disse também, Davi, quando ele dançou, foi uma questão de comemoração cívica. Ele tinha vencido uma guerra, foi na rua, né? Então, assim, não tem nada a ver com culto dentro da igreja. Nem no passado se usava dança dentro da igreja, exatamente. Alguns dançaram, mas em situações separadas, não foi em momento cultico, de maneira nenhuma. Tanto que, inclusive depois da Nova Aliança, nem aquelas simbologias que tinha no culto de antigamente não se teve na época de Cristo. Questão de fumaça dentro do templo, aqueles símbolos que se usava lá no passado, derramamento daquele sangue, a matança lá daquele animal em cima de uma mesa. Então, nada disso se usa. E por que a IPB não usa dança? É proibido dança, viu, meus irmãos? Como questão cultica. Por quê? Porque no Novo Testamento não está escrito que existia dança no culto. Não tinha incluído dança no culto, na liturgia, nos elementos litúrgicos da igreja, não tem no Novo Testamento escrito. Então, diferente de algumas outras igrejas, a IPB, ela não coloca nada no culto que não seja proibido na Bíblia. Às vezes a questão é essa. Aí as pessoas falam, mas por que não põe? Na Bíblia não está proibido. Eu falo, então, a IPB não usa nada no culto que não está proibido, só usa o que está como mandamento. Então lá tem oração no culto, no Novo Testamento? Tem. Então nós usamos, está falando que usa oração. Tem cânticos espirituais? Tem. Tem o momento do ofertório? Tem. Tem o momento da Santa Ceia? Tem. Mas por que não tem outras coisas? Porque não está escrito na Bíblia. Então, diferente de outras igrejas, a IPB só utiliza aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Não conforme outras igrejas evangélicas, não estou discordando das outras igrejas, tem igrejas tradicionais aí, importantes, que usam a dança, porque na Bíblia não proíbe, mas nós somos diferentes, nós só usamos aquilo que está escrito como norma para nós fazermos no culto. Tá bom? Então, que isso aí fique de esclarecimento para os irmãos. Não tem dança, porque não tem, falando que no culto tem que ter dança. Se bem que não está proibido, mas nós não usamos nada que não é proibido no culto. Só aquilo que está escrito como sendo elemento de culto. Amém. Obrigado, irmão Arthur. Por isso que o nosso método de interpretação bíblica, meus irmãos, é o histórico gramatical.
Não é à toa que eu mostrei para os irmãos o original, o significado da palavra. E o comentarista afirma com todas as palavras. O significado real era o quê? Um instrumento com furo. O que isso tem a ver com dança? Literalmente falando, na tradução da palavra, nada. Mas aí é o contexto. O contexto, né? O tradutor, o linguista, entendeu que colocar a palavra dança seria mais fácil a compreensão. Por isso que existem várias versões. Com a palavra dança, com a palavra saltando, com a palavra flauta. Beleza? Irmãos, para o nosso encerramento, então, temos aí a conclusão. Então, o Salmo 149 demonstra que aquilo que foi desenhado pela introdução dos Salmos, ou seja, os capítulos 1, 2, 3, ele é ecoado ao longo deles e será consumado. Só haverá um reino que permanecerá quando Cristo voltar. E esse reino é o reino de Cristo. Os demais reinos a ele não alinhados encontrarão naquele dia o seu fim. Após a última batalha, tudo no reino de Deus redundará em adoração ao Senhor. O Salmo 150. Tá certo? Então o Salmo 149 nos ensina que uma vez que Cristo nos salvou, já temos razão para cantar um novo cântico. Então louve ao Senhor pela sua salvação gloriosa. Porém, há batalhas a serem, batalhas a serem travadas. Nelas, nossa principal arma é a espada de 2 gumes, a espada do Espírito. Pois nossa batalha não é contra carne ou sangue, mas contra as forças de Satanás. Amém? Vamos orar? Enquanto o pessoal toma ali a posição, gostaria que o nosso irmão, o presbítero Guerreiro, fizesse a oração, por favor, agradecer nesse momento. Oremos. Nosso Deus e Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, ó Deus, te agradecer por essa oportunidade, por esse privilégio, ó Deus, nessa escola bíblica dominical, nesta manhã. O Senhor nos trouxe, ó Deus, oportunidade que nós aprendemos mais um pouco do ensino da Tua Palavra, Pai. Que assim, ó Deus, nós possamos relembrar tudo aquilo que a Palavra nos diz, nos fala, e que nós possamos, Senhor, colocarmos em prática em nossas vidas, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, nós ter esse entendimento, essa compreensão da verdade vinda da Tua Palavra, Pai. Obrigado, ó Deus, por essa manhã. Obrigado, ó Deus, por cada família aqui representada. Que a mão poderosa do Senhor continue estendida sobre nós, sobre toda a Tua igreja. Nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos colocar em pé, irmãos. Santo nome incomparável, tem Jesus, o amado Deus, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus da terra, Deus do céu, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom, doce a fé,
nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Irmãos, pode se sentar. Agora, nós teremos momento missionário e logo em seguida, avisos das sociedades internas, se eventualmente vocês quiserem comunicar aqui. Ato contínuo, tá? Então, vamos começar com o conselho missionário e logo em seguida com os avisos das sociedades internas. O pessoal da sociedade interna, se tiver aviso, já vem para frente, fica pronto aqui, tá? Graça e paz, irmão, mais uma vez, Deus abençoe. Tenho tido a oportunidade de sempre falar dos nossos irmãos na Escócia, né? Nosso irmão Franz, a Mara, o Leonardo e o Felipe. E ela me escreveu algo essa semana a respeito de que gostaria que a igreja estivesse intercedendo pela vida deles ali naquele contexto, né, pelo que eles estão passando, para que Deus possa continuar derramando a sua graça, a sua misericórdia sobre a vida daquela família. Eu achei que seria interessante ler o que ela escreveu, para que os irmãos possam ter isso no coração, nos seus momentos de orações, pela vida desses irmãos missionários. E ela expressa da seguinte forma: a Igreja Presbiteriana Betânia de Jataí, obrigado por orarem. Estamos bem com a graça do Senhor, nos carregando, guiando e provendo. Orem pelo Felipe, nosso filho, que tem síndrome de Down, com a idade de 30 anos. Ele ainda não está bem. Depois do Covid, perdeu muitas habilidades, independência e ficou bem deprimido. Dê sabedoria para nós e também para o psiquiatra. Nós concordamos em diminuir a dosagem, que era de 20 miligramas para 10, já que 20 miligramas não parece ter ajudado. E depois, tivemos que ficar algumas semanas sem medicação e ver o que vai acontecer. Felipe, às vezes, sem mais nem menos, num lugar lindo, às vezes mesmo fazendo churrasco na beira de um lago, ele chora copiosamente, lágrimas descem aos seus olhos. Que o Senhor possa curar as emoções dele, nos dê sabedoria também ao psiquiatra para saber o que fazer. Estamos esperando um milagre de Jesus, curando e restaurando tudo que ele perdeu, e dando ainda outras habilidades que não tinha. Nada é impossível para o Senhor. Hannah, nossa nora, começou a trabalhar, e eu estou cuidando do Aidan, o nosso netinho. Estou cuidando dele 3 vezes na semana, mas quero cuidar apenas 2 dias na semana. Levar ele comigo aonde for visitar, isso pode trazer bênção, renovo para o ministério. Todos amam crianças e ele é muito sociável, graças a Deus. Eles ainda estão procurando um babá para ajudar um dia. Fiz uma lista de mulheres turcas que vou encontrar nas visitas. Ore por sabedoria e corações abertos e sedentos por conhecer Jesus. Ore para mim e para o Franz, para que o nosso relacionamento fique cada vez melhor. Mover entre os turcos de Glasgow ousadia e sabedoria para falar com eles e todos que encontrarmos, muçulmanos e outros vizinhos.
Temos muito que louvar: saúde, proteção constante, vida com Ele, provisão em tudo, alegria pelo netinho, pela vida do Leonardo que já está trabalhando, oportunidade de falar de Jesus com pessoas, amizade das amigas turcas, amigos que nos apoiam, muitas bênçãos. Orem também para que achamos um carro usado, bom e barato. Quando começarmos a procurar um para comprar, o nosso pode parar o motor a qualquer momento e não vale a pena consertar. Deus abençoe a igreja e que cada um de vocês, à medida que orarem por nós, que a vontade do Senhor ainda possa continuar sobre nós como tem sido até agora. Que todos sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento da verdade. E obrigado e grande abraço a todos vocês dessa querida igreja. Vamos orar, que Deus possa realmente fazer exatamente isso que ela coloca na sua mensagem. Senhor, em nome de Jesus, é com gratidão no coração, ó Deus, que o seu povo se curva diante do Senhor, reconhecendo quem somos e reconhecendo quem o Senhor é. Ó Deus, toma essa família missionária nas tuas mãos, ali no contexto em que eles estão. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor seja aquele que provê tudo quanto eles necessitam. Abra as portas, abra os corações, ó Deus, para que mais e mais pessoas que não tenham conhecimento do Senhor venham a ser, ó Deus, servos do Senhor, através da vida, do exemplo e da ousadia, ó Deus, dessa família que ali está. Obrigado, ó Pai, pelo que o Senhor já tem feito na vida deles até aqui. Continue, Deus, a derramar da tua misericórdia, do teu amor sobre eles, cuidando dia a dia, provendo cada necessidade. E que no nome de Jesus, muitas pessoas possam vir a conhecer o Senhor através do testemunho de vida de cada um deles ali naquele lugar. Essa é a minha oração no nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Ontem à noite, na programação da MP, foi marcada a plenária, mas infelizmente não deu quórum. Então, estamos convocando todos os jovens sócios da sociedade para domingo que vem, após a IBD, faremos a plenária aqui na igreja. Obrigado. Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Coisa boa, graças e paz. Passando para dizer a vocês que ontem a gente teve 2 programações abençoadíssimas. A primeira da manhã, da parte da tarde, na primeira parte, a gente teve a comemoração dos aniversariantes da nossa UCP, do primeiro semestre. A gente estava aí nos 27, 20 pouco. Foi isso mesmo? 22 meninos. Foi bem legal. Faltaram alguns, claro, mas foi bem legal. Foi abençoador para a gente também. E eu quero agradecer também a todos os irmãos que fizeram lá um esforço, tanto de mandar o seu pequeno, mas de organizar tudo isso. Esse final de semana, inclusive para a Tatiana, foi bem pesado, né? Que vai para Goiânia, volta, mesmo assim estava aí, fazendo tudo bonitinho. Deus abençoe sua vida, abençoe a vida dessa família linda. Continue usando a vida de vocês. É bom tê-los com a gente, vendo esse esforço. Quero pedir também aos irmãos que não têm trazido seu menino na quarta-feira. Quarta-feira tem sido um momento muito, muito precioso, mas para aqueles que estão participando, para as crianças que estão participando da quarta-feira à noite. Agora a gente está aprendendo sobre as 10 pragas. Na verdade, a gente já viu todo o Gênesis, e nós estamos em Êxodo, já estamos na 8ª praga já. Então, na próxima quarta-feira, a gente deve concluir as 10 e seguir no texto. Traga o seu menino, aproveite, participe do estudo da quarta-feira, da reunião de oração. A programação foi pensada na quarta justamente para aproveitar o fato dos pais participarem do estudo e trazerem os filhos e não ficar com o menino deslocado. Eu quero participar do estudo, mas aí o menino fica em casa. Ou eu quero participar do estudo e o menino fica andando para lá e para cá. Não fica mais. A gente tem a programação lá embaixo para a criançada. Então,
eu peço encarecidamente, traga o seu pequeno para ele aprender cada vez mais da palavra do Senhor. A gente tem esforçado bastante, encontrado uma forma que seja acessível para eles. Então, a gente queria pedir esse esforço um pouco maior para essa participação. Dos adolescentes também, depois a gente teve, no mesmo horário, 4 e pouco, a gente teve uma tarde de esporte, depois a gente teve nosso lanche, nosso estudo. Abençoador também, claro, para aqueles que estavam, né? Então, quero pedir também aos pais, continuem incentivando os meninos a participarem, a estarem sempre juntos, para que a gente cresça em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus. Irmãos, nós vamos recitar o credo apostólico e então estaremos despedidos. Hoje à noite, às 19 horas, tem o culto solene, onde nós prestaremos culto ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso e ao Divino Espírito Santo, santificador e regenerador da nossa alma. De pé, recitemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,